estamos aqui com a fonoaudióloga Priscila Pessoa, que tem 25 anos de carreira, profissão como fonoaudióloga infantil. Ela tem um espaço no Morumbi e ela vai contar um pouco para a gente sobre como é que é trabalhar com fonoaudiologia para criança. Tudo bem, Priscila? Oi, bom dia, tudo bem? Estou muito feliz com o convite. Espero poder contribuir um pouquinho aí com vocês. Então, a gente queria saber um pouquinho como é que é a fonoaudiologia. Tem vários campos de atuação, né? A fonoaudiologia. Fonoaudiologia, o nome já por si só já é bem complicado, né? Sim, a fonoaudiologia trabalha desde os bebês até os idosos e tem muitos segmentos dentro da área da fonoaudiologia. Então, a gente tem a parte de disfagia, que é deglutição, a gente tem a parte de amamentação, a gente tem também introdução alimentar, seletividade alimentar, linguagem infantil, é, linguagem escrita, né, de aprendizagem, transtorno de aprendizagem, então, voz, né, é que eu fico focada na parte infantil, mas a gente também tem voz de profissionais, cantores, enfim, então a gente tem várias áreas dentro da fonoaudiologia, muitos campos de atuação, né, o fonoaudiólogo, né, que hoje a gente tem bastante homens também, o fonoaudiólogo ele pode atuar em clínicas, consultórios, hospitais, É um campo escolas, bem aberto, né? A gente nem imagina sim, o quanto que é isso importante na nossa vida, né? exatamente, É, muito. Desde a infância, né, como eu disse, desde os bebecinhos, até quando nasce ali no hospital, já vai uma fono fazer o teste da linguinha, né, para ver se está tudo bem com a linguinha, para a criança amamentar, para a criança poder Gluti. ser amamentada, e até mesmo quando é idoso, né, que tem dificuldade de engolir, ou teve algum AVC, aí perde a parte da comunicação, da fala, né, então vai desde esse percorre esse caminho E aí. aí no seu consultório você atende a partir de que idade? Aqui atendemos desde a gestação, na verdade, porque aqui é uma clínica, né, multidisciplinar. Então, nós temos várias especialidades Olha com que legal. foco na infância e na adolescência. Então, a gente tem desde a gestação, então a gente tem uma nutricionista que já trabalha desde a mãe, né, desde a gestação. Então, a gente atende a partir daí até a adolescência, então até os 17, 18 anos. Nossa, desde a gestação. Legal, Exatamente, desde né? a Legal. gestação, desde antes da gestação, desde Gestação. mulheres que querem engravidar, aí já a nutricionista já atende por conta de, né, fazer aquele perfil mesmo, quais são os melhores alimentos para quem está querendo engravidar, fazer análise do perfil, né, do exame de sangue dessa paciente. A Então, tem nutrição é tão juntamente com a parte importante para médica. isso, eu não sabia. Sim, muita gente não sabe mesmo. É, então, é uma área que a gente desconhece, né? Sim, sim. Muito legal, depois eu quero conversar com ela. É Sim, muito legal sim. porque a gente nem imagina isso, né? A gente imagina Uhum, mais dos exercícios para criança, como você mesmo falou, mas a gente não tem essa sim, ideia o quanto é importante, né? sim, sim. É. E me fala uma coisa, as mães, agora quando já tem os bebês, a partir de quantos meses elas podem procurar a fono? Então, desde bebê mesmo, por exemplo, já no, quando nasce, já se apresenta já dificuldade na amamentação, o fonoaudiólogo já pode auxiliar, né, nessa parte da amamentação, e depois na questão da introdução alimentar, né, já ver se a criança tem prontidão já para se alimentar, ou se ela tem alguma questão motora, né, na boquinha que ela não consegue fazer o movimento, né, da mastigação. São também, né? Isso, exatamente. E depois, quando a criança tem um atraso aí na fala, né? Então, com um aninho a criança já tem que começar a falar algumas palavras. Então, muita gente, né? Infelizmente, hoje em dia a gente ainda tem profissionais médicos que ainda dizem
vamos esperar o tempo da criança, cada criança tem o seu tempo. Então, a gente sabe que sim, cada criança tem o seu tempo, mas que esse tempo não pode ser, né? Grande, lógico. Então, eles esperam, né, dão essa orientação para as famílias, esperar o tempo da criança, só que a gente sabe que o tempo da criança é muito precioso, então a gente defende muito a intervenção precoce, quanto mais cedo essa criança for fazer uma intervenção, é melhor para o futuro dela, desenvolvimento dela. Então, eu sempre falo assim, que a fonoaudiologia ou qualquer outra especialidade, ela não vai prejudicar, mal não vai fazer, né? Então, partindo desse princípio, a gente já espera com que a criança se desenvolva. Então, a gente não pode esperar muito tempo, né? Muito tempo é Porque, quanto tempo? com um ano, por exemplo, a criança já tem que soltar uns sons, falar umas palavrinhas. Então, assim, se com um ano e meio, no máximo, ela não está, já é indicado que procure um fonoaudiólogo. Por que que se usa as brincadeiras para atender as crianças? Eu acho que esse é lúdico, mas tem um significado muito importante, né? Uhum, sim, sim. É porque a gente consegue acessar a criança através do brincar. Então, o Vamos brincar é onde usar a você psicologia com a fonoaudiologia, né? Isso, exatamente, porque é ali que a criança demonstra os seus sentimentos, como que ela vê a vida, como ela reproduz as coisas que ela vive. Então, é nesse momento que a gente consegue também fazer o vínculo com a criança, com que a gente consiga as respostas dessa criança, uma interação mais saudável. Então, a gente usa muito brincar, porque é o interesse da criança. Não adianta a gente querer trabalhar com uma criança como se fosse um adulto. Faça isso para mim, faça aquilo, dê demandas que a criança não tem essa maturidade ainda para responder, né? E com a brincadeira a gente consegue sim acessar, né, as habilidades que a gente precisa desenvolver de uma maneira mais tranquila e com a participação efetiva da criança. E tem, tem brinquedos específicos? Quais são os brinquedos que podem ser? Aí tem os brinquedos específicos para cada idade, né? Então, Ah, para dependendo da cada idade da idade. criança, a gente já separa os brinquedos específicos para aquela idade e também já separa os brinquedos que têm a função que a gente quer desenvolver na criança. E quais Né? são Então, os se brinquedos? a gente quer desenvolver a comunicação, por exemplo, a criança não fala absolutamente nada, não emite nenhum som. Então, primeiro a gente quer que a criança emita um som. Então, a gente vai usar brinquedos com que ela tenha que fazer uma imitação, tenha que fazer algum barulho. Então, a gente, por exemplo, tem uns brinquedos que a gente chama de ação e reação, porque a gente faz ação com o brinquedo e o brinquedo responde. Então, você joga e ele fica girando, né? Então, assim, a gente joga o brinquedo e a gente faz o som, né? Tipo, caiu. Aí dá na mão da criança e para ela fazer também esse Sim. movimento e ela fazer essa imitação. Ah. E isso demora quanto tempo para ela responder para cada brinquedo? Então, depende muito de cada criança. Aí a gente não tem uma resposta certa, a gente também não tem uma resposta de quando a criança vai falar, aquelas crianças que não falam. Porque a gente não tem como mensurar isso, né, e medir. A gente tem algumas habilidades que são prévias, que a gente fala que a criança precisa imitar, a criança precisa fazer gestos, a criança precisa ter atenção ao outro, né, são o básico aí, para com que ela venha a desenvolver uma comunicação. Então, se ela não tem ainda esses três princípios, a gente tem que trabalhar esses princípios primeiro, chamar a atenção para o outro, para depois desenvolver essas habilidades. Então, E aí depende muito, né, de cada criança. Depende. e cada caso é um caso, né? Exatamente. A gente não, infelizmente, né? A gente não tem uma receita de bolo que a gente possa seguir com todas as crianças. Na teoria uma coisa, na prática é totalmente Isso, diferente, isso mesmo. né? Para as crianças. Ah, as crianças normalmente, acho que no ensino fundamental, tem às vezes palavras que elas trocam, né? Letras que elas trocam, né? Isso você também trata aí no consultório. Isso. São crianças que dentro do desenvolvimento da linguagem, da fala, é normal a criança fazer trocas de sons. Né? Então, assim, é normal quando é pequenininho lá, você vê que fala errado, que fica bonitinho, engraçadinho, a gente acha o máximo, né?
Mas é normal porque ela ainda está se desenvolvendo, está amadurecendo, então a parte motora da fala dela ainda está em construção. Então, tem alguns sons que ela realmente não consegue fazer ainda precocemente. E aí, com o desenvolvimento dela, ela vai conseguindo e essas trocas vão sumindo naturalmente. Então, naturalmente, ela vai adquirindo os sons da fala de uma maneira natural, porque ela vai ouvindo, né? Ela vai tendo esse estímulo no ambiente da forma correta de se falar. Por isso que a orientação é tão importante para os pais, né? Que nunca não falarem assim de forma infantilizada com a criança, tipo, ai, a nenê quer vamos na padaria comer pão com queijo, Aham. né? Então, assim, falar infantilizado e o próprios familiares falarem de maneira errada, porque aí a criança vai tendo isso como referência. Então Lógico. fica mais difícil depois, né? Até porque a construção do ser está sendo construída neste momento. Exatamente. E aí ela vai naturalmente trabalhando, sumindo essas trocas na fala. Porém, tem algumas crianças que isso não acontece. Então, isso que acontece? Isso persiste. Então, ela está lá com 4 anos, ainda fazendo troca de crianças de 2, 3 anos. Então, essa persistência nessas trocas precisa de uma intervenção fonoaudiológica. Que o fonoaudiólogo vai fazer? Ele vai dar as pistas dos sons, como que ele tem que fazer o som, mostrar para ele a diferença entre o som e outro, porque às vezes a criança não percebe. E aí vai fazendo essa estimulação, né, que acontece durante as terapias, e aí a criança vai adquirindo sons. E aí ela entra dentro da normalidade e tem alta. E quanto tempo, mais ou menos, isso? Também não tem. Depende do quadro. Por exemplo, as alterações dentro da fonologia, que são os sons da fala, a criança pode trocar apenas um som pelo outro, ela pode trocar 5, ela pode trocar 10. Então depende da complexidade desses transtornos, que a gente chama de transtorno fonológico, na fala da criança. E quais são, Né? mais ou Então, menos? Cita alguns aí pra gente. em vez ela fala sapo, ela fala chapo. Ah, Em vez de falar papai, fala tatai. Entendeu? Então, em vez de ela falar barata, ela fala balata, que esse som do R, né, bem, falar igual cebolinha. sim. E aí, Então, tem que fazer bastante exercício constantemente para isso mudar. isso, aí precisa dessa intervenção fonoaudiológica, que no mínimo uma vez por semana, Mínimo. onde a criança vai ter contato com os sons corretos de forma intensiva, e vai passar, obviamente, para a família fazer essas atividades em casa, porque quanto mais reforço ela tiver, mais rápido ela adquire o fonema. A Então, família é muito importante, né? Porque se depender isso, da a família criança. sempre é muito importante no processo. Sempre, sempre. Porque se a criança faz uma vez por semana, ela vem uma vez por semana, até ela voltar na outra semana, mais uma vez por semana. Então, assim, fica um processo moroso e mais lento. Então, se a família participa, segue as instruções do fonoaudiólogo, o que tem que fazer, como fazer, aí sim ela desenvolve mais rápido, né? Ah, Sem sim. dúvida nenhuma. Para cada caso existe exercícios, né, para você treinar, né? Então, se puder treinar Isso. mais vezes, e como é que as crianças reagem sobre isso? Elas topam de cara, assim, elas acham legal? Como é que é? A maioria gosta bastante, porque Ah, como é muito lúdica a brincadeira, né? aham. Então a gente sempre foca, a gente usa um jogo, geralmente, ou um brinquedo, com foco naquele fonema, com foco naquilo que a gente quer trabalhar. E aí a criança vai, sem perceber, ela tá lá tentando fazer o som. Às vezes, muitas vezes a gente dá ajuda física aqui, como produzir. Então é sapa, é chapo, tem que fazer o bico. Então a gente ajuda com esse estímulo tátil, né? E muito reforço auditivo também do som. E aí a criança vai curtindo, vai fazendo. Obviamente que tem crianças que são um pouco mais resistentes quando a gente dá as demandas, né? Então faça isso. Agora eu falo, agora é a sua vez. Então, muitos não gostam. Então a gente usa alguns artifícios aí para com que a criança faça, né? Então a gente faz muito ranking, campeonato, ó, se eu vou falar 10, se você falar mais que eu, você ganha. E aí no final ganha Legal. uma bexiga. Então sempre tem essas. Porque Ah, tem já criança que é muito psicologia, né? tem criança que fica muito motivada com o desafio, né? É mais Então, você difícil. Pode falar. conhecendo.
Você conhecendo o perfil da criança, fica muito mais fácil de você fazer intervenção também. É mais difícil tratar criança ou adolescente? Porque os adolescentes são meio mais rebeldes, não é? É, mas o adolescente tem mais consciência, né? Não, com Então, certeza, mas muitas vezes é mais fácil. é mais É fácil? mais fácil, porque ele já quer, ele sabe o que ele quer, ele sabe por que que ele tá ali, por que que ele precisa fazer aquilo ali. Mas tem muitos casos, por exemplo, se a criança tem, o adolescente tem um transtorno de aprendizagem, uma dificuldade escolar, então ele sabe que ele tem essa dificuldade, então muitas vezes ele luta contra isso, porque é difícil, né? Para criança pequena também, muitas vezes é difícil. Lógico. E a gente sempre tem que expor e dar o feedback para eles. Olha, eu sei que é difícil, eu entendo que é difícil, mas eu tô aqui para te ajudar e a gente vai vencendo um passo por vez, né? E aí a gente vai sempre trabalhando com isso com eles, né? Aí eles acabam executando as tarefas, porque depois eles veem ali lá na frente o desempenho escolar melhora, as notas melhoram, né? Então, assim, ele a autoestima dele fica melhor, porque assim, ele tem muita dificuldade, então a autoestima fica muito baixa, ai, não sei, eu sou burra, não, né? Então, quando você começa a melhorar, ele vê que ele tem potencial, que ele pode fazer, que ele pode melhorar, aí também dá esse alerta, né? E aí ele responde bem melhor também. Eles sofrem bullying por causa disso? Já falaram? Muitos, sim, muitos, né? Criança pequena também, né? Porque a gente Tem, sabe que criança é muito sincera, muito. e então é muito comum mesmo. E Então, é mais as difícil, questões então, até a emocionais criança aí falar isso também, né? é muito difícil, É. principalmente as pequenas, né? Nomear os sentimentos e tal, mas é muito comum, principalmente que Tirar se isso fala da muito em criança, tudo bem que ela é mais espontânea, mais sensível e mais, como é que fala? Sincera, né? Mas é Uhum. mais difícil tirar também, né? Sim, a gente orienta, né? Sempre as escolas fazem aí um programa de inclusão, orientam, né? Os colegas, olha, a gente tem um colega, por exemplo, que tem transtorno do espectro autista, orienta, sabe o que que é isso? O que que uma criança com autismo faz? Né? Vamos receber o coleguinha assim, uma coleguinha vai fazer aqui, então a escola já, uma boa escola, né? Já faz esse processo de inclusão e as crianças, as crianças aceitam e colaboram na maioria das vezes, sabe? Desde que isso seja muito bem explicado para elas, E os pais né? participam também do treino, Da sessão, da sessão com vocês? sim, eles são sempre convidados, sempre bem-vindos, até porque eles podem ver como que a gente aplica e reproduzir em casa. Tem muitos fonoaudiólogos que os pais participam de todas as sessões, porque eles gostam disso, mas isso não é uma norma, uma regulamentação que tem que ser feita. Muitos casos a criança muda o comportamento quando está perto da família, da mãe principalmente, isso é super natural. E Normal. aí a gente tem que muitas vezes, né, pedir para a mãe aguardar fora. E aí no finalzinho pede para a mãe entrar para mostrar a atividade, no final explica o que ele fez, o que deve ser feito. Então a gente tem esse jeito, né, de trabalhar também. É que os pais às vezes interferem também, né? Assim, na conduta do Às vezes ficam profissional, fazendo né? muitas perguntas na hora, ou interferem, então a gente pede assim, a gente sempre dá orientação, ó, a gente vai entrar, mas se você puder, por favor, não interromper, ou não falar, né, tipo, porque às vezes a criança tá lá tentando fazer um negócio e É, você consegue, faz. é, Então, tipo, é bem isso que calma, eu te falar. dá o tempo Tá aí? dela, ela vai fazer. Exato. Então, respeitar o tempo da criança é muito importante. Sim, sim, né? O tempo da criança é importante, né, em cada sessão, né? Porque às vezes você faz retroga, né? Sim, Né, ao exercício, se sente pressionado e não faz, né? Porque, sim, porque exatamente. porque os pais querem um resultado imediato, rápido, né? E aí, assim, não, eu sempre falo que os pais agem com o coração, né? Porque eles querem Sim, o melhor para os filhos. lógico. Então, mas muitas vezes não tem orientação, né? Por isso que é importante, porque senão eles ficam, repete, fala isso, não é, não é, vamos ver, não é balata que fala, é barata, repete, barata, barata, entendeu? Aí a criança, porque ela não consegue mesmo, porque ela, primeiro, que às vezes não está na idade, ou porque ela realmente está com uma dificuldade maior de base, então não adianta ficar, e aí aquilo fica uma pressão em cima da criança, puxa, eu falo, eu não consigo, gera frustração,
né? Então, tudo isso. Você vê muito disso no consultório? Vê Dessas bastante, situações? bastante. Bastante. Que eu acho que o problema das crianças são os pais, muitas vezes. É o que a gente vê bastante é isso, né? A terceirização do trabalho do profissional. Então, os pais, eles acham que procurando a ajuda de um profissional, eles não precisam fazer nada, porque o profissional vai fazer tudo. Aham. Então, a gente vê muito isso, né? A gente fala que é terceirizar, né, o trabalho. E aí eles têm que entender, né, que o trabalho é sempre uma tríade. A gente sempre fala escola, família e o terapeuta. Aham. A gente vê muito isso, é muito comum, né, de não e também não seguir as orientações, né, muitas vezes, né. Então a gente é muito comum isso acontecer. Isso tanto para a criança quanto para o adolescente, ou o adolescente, os pais não entram na sessão por eles serem mais velhos? Adolescente, os pais não entram na sessão, eles ficam sozinhos mesmo. Mas com o adolescente é mais fácil, né? Eu acho que por a criança menor dar mais trabalho, assim, no dia a dia, porque demanda muito, né, das atividades de vida diária, né? Então Sim. acaba exigindo um pouco mais. Os adolescentes já fazem tudo sozinho, né? Então fica uma coisa mais tranquila. Eles conseguem ter como é que fala? Um treinamento deles mesmos, exercícios dele mesmo e um progresso muito mais rápido do que a criança? Na maioria das vezes, sim, mas também depende da dificuldade, né? Verdade. Tem dificuldades Sim, que, às lógico. vezes, se ele tem uma dificuldade de aprendizagem é muito rápido, mas se ele já tem um transtorno, que já tem um TDAH de base, já tem uma outra coisa, aí já fica um pouco mais difícil Tem mesmo. bastante criança, adolescente aí com TDAH que vão aí. Tem um número grande. A gente atende aqui bastante crianças com transtornos de aprendizagem mesmo, com um TDAH aí de base, e a gente atende também muito autista, né? Muitas crianças Muita com criança transtorno do espectro autista, hoje tem autista. bastante, né? Sim, sim. E aí, a partir de com quantos anos eles chegam aí já com autismo? Porque o autismo ele demora um Ele, pouco para ser descoberto, né? então, mas a gente já consegue ver já desde bebê, né? Desde Sim, bebê, a resposta ao som, se a criança, como a criança interage com a mãe, mas o diagnóstico mesmo ele é dado um pouco mais tarde, e a gente recebe geralmente as crianças mais tardiamente. Então, lá pelos 3, 4, que é quando o entendi. negócio grita, Sim. né? Ou muitas vezes a gente recebe até um pouco mais velho, porque já passaram por outras clínicas, e aí as famílias acabam mudando. E aí a gente acaba recebendo um pouco mais tarde. Então, quanto mais Mas, cedo que você já descobriu o autismo, melhor, né? sim, com É. certeza, Uhum. com certeza, porque aí você vai trabalhando, né, essas habilidades que as crianças dentro do espectro não têm, e aí quanto mais cedo elas vão adquirindo, melhor elas vão ficando mais funcionais, né, o que seria mais funcional? Ela conseguir levar uma vida, Normal. né, tranquila, sem precisar de ter tanta dependência do outro, né, para fazer suas coisas, suas próprias atividades, né, de vida diária, escovar um dente, se trocar, participar saber esperar, né, estar numa recepção, saber esperar. Então, tudo isso, quanto mais cedo for trabalhado, melhor. Mas isso, e o autismo, quando chega aí, porque o autismo tem vários graus, né? Isso é Hoje em dia, o grau o menor, ou já chega o grau mais avançado aí, com problema. então, geralmente, chega para a gente de todos os níveis, né? Tanto um, dois, três, que hoje em dia a classificação ficou nisso. Mas de todos, na verdade, ele não vai, ou a criança já nasce com esse grau de dependência muito grande, com esse nível de suporte muito grande que a gente fala, no nível 3, por exemplo. A criança Não pequena fala, já é o nível 3 é o que não fala, não é? não necessariamente, ele pode não falar em qualquer um dos níveis. Ah, qualquer um dos níveis. Sim, sim. Isso, falar não muda a criança de nível. Entendi. Então, a gente teve crianças que chegaram aqui sem fala nenhuma e adquiriram em 1 ano, 2 anos. Tem crianças que que são muito falantes, né? Tem autismo, mas elas são super verbais, falam, conversam. É muito, por isso que a gente chama de espectro, né? Porque é um espectro, é muito assim, para cada criança é muito diferente.
É muito diferente, não é um padrão, né? É tudo muito diferente, cada criança tem suas especificidades aí dentro do desenvolvimento. E para cada nível, muda o tempo de tratamento? O tratamento é diferente para cada nível ou não? É tudo igual? É, o nível mais leve, e se tiver um cognitivo bom, né, que a gente fala também, não tem nenhuma outra coisa associada ao autismo, porque o autismo às vezes não vem sozinho, ele pode vir com uma síndrome de Down, ele pode vir com outras patologias, e aí o autismo por si só, sozinho, nível leve, às vezes ele tem uma resposta melhor, porque se ele tem um cognitivo bom, ele vai responder sim mais rápido, vai, né, ter uma intervenção talvez aí mais curta do que uma criança de nível 3 de suporte, que tenham muitos outros fatores, né, que precisam ser trabalhados aí, né, então que tenham mais necessidade de trabalhar mesmo todas essas Sim. áreas da vida, né, porque é a área social, atividades de vida diária, como eu já falei, a comunicação, então é muita coisa, né. E qual que foi o caso mais complicado que você pegou aí no consultório, esses anos todos de experiência nesse lugar lindo que é esse consultório? Ah, o caso mais complicado. E o que te deu mais prazer, né? Porque acho que nesses anos você pode fazer um balanço aí de trabalho e alegria de trabalho, né? Assim, mais complicado, eu não conseguiria dizer também mais complicado, porque. Desafiador, podemos Então, dizer. eu acho que desafiador, tem uns que são mais fáceis, obviamente, dependendo do caso, né? Que nem tipo um transtorno fonológico, uma troca fonológica, é muito mais fácil do que você receber uma criança com TEA, com apraxia de fala, nível 3 de suporte. É muito mais desafiador o trabalho do que uma criança típica com um transtorno fonológico, por exemplo. Bem, assim, muito mais desafiador esse outro caso. Mas é o que eu falo, né? Assim, para mim nunca foi tipo, ai, nossa, não, esse caso eu não vou pegar, não quero. Não, entendeu? Então, para mim, sempre, todo caso para mim é desafiador e todo caso para mim envolve aí, tipo, o meu amor, minha dedicação. Então, eu não vejo isso como, tipo, ai, como já tem colegas que escolhem, né? Não, esse caso eu não Sim, pego. Ai, não atendo nível 3 de suporte, eu não atendo, tudo bem, cada um tem, né, a lógico. seu respeito e tal. Mas para mim, isso nunca foi uma dificuldade, né? Assim. E casos, o melhor caso, ou não tem, porque já Bem, passaram tantas crianças comigo, e assim, são tão fofas, assim, tem um caso, por exemplo, que eu posso citar, que é o Arthur, que ele passou comigo, um autista também, e ele é um autista verbal, então já conversava muito, então assim, hoje em dia, ele já saiu daqui, da clínica já tem um tempo, e tá um mocinho aí, né? E a mãe sempre me manda mensagem, me manda vídeos dele. Então, assim, é muito gostoso isso, isso né? é Porque você tá prazeroso, vendo né? Para um ele profissional, né? crescendo e saber que você fez parte Parte ali, da né? Do momento que ele desenvolvimento, precisou. né? E ter esse reconhecimento da família também é muito importante, Eu né? acho que além da criança, eu acho que é dos pais, né? De saber o Porque quanto assim, você pode ajudar no desenvolvimento da criança, né? porque hoje a gente vê que tem muita exigência, né? Muito, assim, ainda mais com essa coisa da internet, e tudo, então eles exigem muito. No super normal, são os filhos dele, também acho que tem que exigir, Sim. mas também reconhecer, né, o outro lado, né, Ao o outro esforço lado, do, né? De do quem ajudou, né? terapeuta, exatamente, né. Então, isso para a gente é muito gratificante quando a gente vê uma família reconhecer, nossa, graças a você, ele não sei o quê, né, ele já fala umas palavrinhas, ele já está formando frases, ele já está cantando, enfim, né. Muito legal, né? Bom, eu Então, gostaria muito de te agradecer, Priscila Pessoa, pela entrevista. Foi muito importante para a gente entender o papel do fonoaudiologista para as crianças. Você tem um conhecimento incrível e eu queria que você deixasse uma mensagem, falar do seu consultório que é incrível,
né, aí no Uhum. Morumbi. Então eu queria que você me deixasse uma mensagem, falar a importância da fonoaudiologia para as pessoas. Chama as pessoas para ir para o seu consultório, né? Então, a clínica fica aqui no Morumbi, na Vila Andrade, né, chama Kids Therapy. Então, aqui a gente trata as crianças, né, como eu disse, né, no começo da entrevista, de em todas as fases. Temos várias especialidades, então temos físio, fono, terapia ocupacional, psicologia, musicoterapia, psicopedagogia, nutrição, entre outras, né? Então, a importância do cuidado com a criança, não só digo na área da fonoaudiologia, porque eu sempre puxo para o meu lado, né? Mas a importância dessa intervenção precoce com a criança, né? Então, é, qualquer feeling que a mãe tenha, ela deve escutar esse feeling dela, apesar de outras pessoas falarem, né? Familiares, amigos, ou até o próprio médico, dizer que não, isso não é nada, não, isso vai passar. Então, assim, qualquer coisa que sinta, né? Ouvir esse feeling de mãe, que mãe conhece, é a melhor pessoa, né? Para conhecer o filho. Então, que você escute seu feeling e vá atrás, nem que seja para você ir numa consulta e a pessoa, o fonoaudiólogo ou o psicólogo virar e falar: não, isso é normal, isso está dentro do esperado. Mas pelo menos você tirou isso da sua cabeça. Porque quanto antes você seguir uma intervenção, né, aí para essa criança, melhor vai ser o desenvolvimento dela em todas as áreas da vida dela. Então, o que a gente mais quer para os nossos filhos é com que eles se desenvolvam da melhor maneira possível. E você, como responsável aí, é o agente, né, desse momento para poder proporcionar isso para ela. Então, minha mensagem é isso. Sempre escutem seus filhos, os seus feelings, e dê aos seus filhos a oportunidade, né, de melhorar aí o desenvolvimento. É isso aí. Muito obrigada pela entrevista. Eu fiquei muito feliz. Imagina. Obrigada, Priscila. Tá bom? Um beijo, viu? Beijo. Bom Obrigada a trabalho você. aí. Obrigada.